Nessa aula nós vamos falar sobre ferrugens e carvões. Temos aqui uma foto da ferrugem do trigo, aqui do carvão do milho e aqui éssias com essiosporos de uma ferrugem desconhecida. Então nesse vídeo número 1 nós vamos falar sobre classificação, sintomas, estruturas e ciclo de vida. Então muitas dessas informações já foram vistas com o professor Ludwig, nós vamos relembrar e vamos falar sobre as ferrugens do trigo. Então, o filo Basidiomycota é subdividido em subfilos. Subfilo Puccinia-mycota, ou Puccinia-mycotina são as ferrugens. Subfilo Ustilaginomycotina são os carvões e subfilo Agaricomycotina são os cogumelos. Nós vamos ver nessa aula, na aula número 13, os subfilos Puccinia-mycotina e Ustilaginomycotina, as ferrugens e os carvões. Então aqui, sintomas causados por ferrugens e carvões. As ferrugens causam manchas foliares, causam queda prematura das folhas e causam também deformações, enquanto que os carvões causam galhas. Iniciando então o subfilo Puccinia-mycotina, as ferrugens são todas parasitas obrigatórios de plantas. Elas não possuem grampos de conexão. As ferrugens podem ter até 5 estádios no ciclo de vida, 5 tipos de esporos diferentes. Então, as ferrugens que têm 5 estádios são as macrocíclicas, e as que têm menos, comumente 3 tipos de esporos, são as microcíclicas. As ferrugens podem ser autoéssias, quando produzem todos os estádios de ciclo de vida na mesma planta hospedeira, ou então heteroéssias, quando usam mais de uma planta hospedeira. Os teleósporos são os esporos de resistência das ferrugens. Têm as paredes mais grossas e sobrevivem por muitos anos. Aqui, então, nós temos fotos de éssias produzindo essiosporos. Aqui, uredíneas produzindo urediniosporos. A télia produzindo teleosporos. E aqui, ferrugens com cores diferentes. Que vários gêneros de ferrugens e carvões. O gênero mais comum dentre as ferrugens em ferrugens é Puccinia. Ocorrem muitas espécies no Brasil, talvez mais é o que mais comum nós temos no Brasil. Os carvões, o mais comum é o ustilago. Tem outros gêneros que ocorrem no Brasil, Tiletes faceloteca. Tem uma diversidade muito grande desses fungos. Eles podem produzir, as ferrugens podem produzir até 5 tipos de esporos. Um é sexuado, são os basidiosporos, são produzidos nas basídias que germinam de teleosporos. Eu estou usando aqui Puccinia como exemplo. Então tem os corpos de frutificação diferentes. O primeiro dos assexuados é a Pycnia. Pycnia, então, é formada por hifas receptivas e espermáceas. Hifas receptivas são essas, são como se fossem hifas mesmo, e essas bolinhas que nós vemos aqui são as espermáceas. As espermáceas fertilizam hifas receptivas compatíveis. Os essiosporos são produzidos sempre em associação com as pícnias. Os essiosporos são os primeiros esporos binucleados. Os urediniosporos são esporos que normalmente formam o ciclo repetitivo das ferrugens, e os teleosporos são os esporos de resistência, esses que germinam dando origem aos basidiosporos aqui da frente. Então aqui nós temos ilustrações no microscópio de todos esses estádios das ferrugens. As ferrugens, os esporos das ferrugens são disseminados pelo vento. Eles caem nas folhas das plantas, germinam tanto diretamente pela cutícula das plantas, como podem penetrar pelos estômatos. Aqui nós vemos penetração pelos estômatos e aqui diretamente pela cutícula das plantas. Então na ponta, o uredosporo, o urediniosporo nesse caso, germina, forma um tubo germinativo e forma um apressório na ponta. O apressório germina,
e forma austórios no interior das células. Os austórios são responsáveis por retirar nutrientes. Os austórios são sempre cobertos pela membrana celular da planta ou da célula hospedeira. Então aqui nós vemos o esporo, nesse caso o uridiniosporo, que germina, forma uma vesícula na câmara subestomática. A vesícula forma micélio intercelular, que lança austórios no interior das células e que são os responsáveis por retirar nutrientes. As ferrugens do trigo. Então, no trigo tem 3 espécies de ferrugens. A primeira e a mais comum no mundo todo é a ferrugem do como. Apesar de ser chamada de ferrugem do como, ela ataca todas as partes da planta. Nesse caso aqui, atacando folhas, como, bainha. E aqui a ferrugem esporulando, né, produzindo uridiniosporos no como de trigo. Aqui um ciclo de vida que vocês acredito que já viram. Os basidiosporos germinam e formam as pícneas. As pícneas são formadas por hifas receptivas, são essas compridas aqui. Essas bolinhas são as espermáceas. As espermáceas e as hifas receptivas, nesse caso, são do tipo positivo e essa aqui do tipo negativo. Elas não se autofertilizam. Precisam ser fertilizadas por uma. A positiva é fertilizada pela negativa e vice-versa. Nesse caso, elas são fertilizadas por insetos. Os insetos é que carregam as espermáceas para as hifas receptivas compatíveis. Logo após a fertilização, você tem a cariogamia aqui e junta a plasmogamia, quero dizer. Então, você tem junção do citoplasma e o micélio se transforma em dicariótico. Ele forma logo abaixo, aqui está um princípio de uma éssia. A éssia sempre é formada em associação com a pícnea. Aqui embaixo nós temos a pícnea. No caso da ferrugem do trigo, os basidiosporos só germinam em plantas de berberis. Os éssios são formados, os essiosporos, e os éssios são formados em plantas de berberis. Mas os essiosporos, se caírem em uma folha de berberis, não vão germinar. Eles só germinam quando infectam folhas de trigo. Então os essiosporos, que são esporos dicarióticos, infectam plantas de trigo e produzem essas estruturas chamadas de uredíneas. As uredíneas produzem uridiniosporos. Uridiniosporos germinam, dão origem a novas pústulas e essa constitui a fase repetitiva da ferrugem do trigo, onde nós vemos as epidemias. No final do ciclo, nós temos a produção de télias com teleosporos. Os teleosporos são esporos com paredes grossas e são formados no final do ciclo. Então, e esses esporos sobrevivem durante o inverno por causa das paredes mais resistentes. Na primavera eles germinam, formam basidiosporos que só infectam berberis, não conseguem infectar trigo. Então, a ferrugem do trigo, o ciclo da ferrugem do trigo se dá em 2 plantas, berberis, onde os basidiósporos germinam, aí formam as pícneas e depois essiosporos só infectam trigo. Então, berberis e o trigo. E o berberis é considerado uma planta hospedeira alternada da ferrugem do trigo. Aqui nós temos que a ferrugem do trigo ela esteve sob controle no mundo todo por mais de 50 anos, por causa da Revolução Verde, que se iniciou em 1940. De 1940 até 1960, se produziu muitas variedades de trigo resistentes à ferrugem do trigo. Isso permitiu que a produção aumentasse, isso que foi chamado de Revolução Verde. E a resistência à ferrugem foi incorporada nessas variedades. Elas eram mais produtivas e resistentes à ferrugem do trigo. Então, há 13 anos atrás, surgiu uma nova raça da ferrugem do trigo, a UG99, que surgiu na Uganda. Aqui nesse mapa nós vemos, a ferrugem surgiu na Uganda, se disseminou pelo Oriente Médio e já chegou no Irã e na Turquia, que são grandes produtores de trigo.
ainda não chegou, mas está a caminho de chegar na China ou na Índia, né, que também são grandes produtores de trigo na Ásia. Então é uma grande ameaça, porque não existem genes de resistência contra essa raça de ferrugem do como. Então ela pode destruir muitas plantações em pouco tempo. Aqui nós vemos fotos da ferrugem do como, Puccinia gramiforme specialis triticum, os teleosporos e aqui os uridiniosporos. A Puccinia striiforme, forma specialis triticum, é uma outra ferrugem chamada de ferrugem de listra ou ferrugem listrada. E a ferrugem da folha, Puccinia triticina, que é a mais comum no Brasil. Então aqui nós temos a ferrugem listrada ou ferrugem amarela. Ela forma essas listras, né? E por isso é conhecido como ferrugem listrada. A Puccinia triticina é a mais comum no Brasil, a ferrugem marrom. Então causa prejuízo, se nenhuma medida de controle for tomada, de mais de 50%. Então o controle sempre das ferrugens do trigo é com variedades resistentes e pode ser também com aplicação de fungicidas, quando necessário, triazóis mais estrobirulinas junto.